Sejam bem-vindos à Escola de Líderes. Eu sou o Maico Batista e o nosso podcast ele vai falar sobre desenvolvimento pessoal e liderança. Se você gosta de se desenvolver, quer se desenvolver como líder ou como pessoa liderando a si mesmo, esse é o lugar. O programa de hoje ele é patrocinado por Clínica de Celular Ilha, uma assistência técnica especializada em smartphone, notebooks, computadores. Temos uma equipe especializada para tratar dos seus dispositivos. Solute Marketing, uma empresa de marketing capacitada para colocar a sua marca em evidência. Temos também a nossa advogada, especialista em direito trabalhista, Carmina Santos. Tendo algum problema na área trabalhista, é só procurá-la que ela vai lhe ajudar. E por último, e não menos importante, temos nosso estúdio podcast Voz da Ilha. E já deixamos nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, pois eles são responsáveis por estar tudo isso aqui acontecendo hoje. Hoje nós vamos ter aqui uma história de liderança. Ela que é empreendedora, diretora, atuante no terceiro setor, né? Na parte de cursos profissionalizantes, já está há bastante tempo nesse mercado e tem uma enorme quantidade de alunos que já se desenvolveram, abriram seus negócios, tudo através do trabalho dela. Eu estou falando de Edna Gomes. Seja muito bem-vinda, Edna. Obrigada, Maico. Então, e já vou começar aqui com uma pergunta que é de praxe aqui com a gente. Quem é Edna Gomes por Edna Gomes? Edna Gomes nada mais é do que uma pessoa, né, que saiu lá de uma cidade pequena, lá do Maranhão, chegando no Rio de Janeiro há 25 anos atrás, 26 anos atrás, e que daí essa Edna cheia de sonhos veio parar no Rio de Janeiro, dentro de uma comunidade, dentro do Complexo da Maré. E a partir daí começou toda uma história nesse universo, né, do terceiro setor, que hoje, além de ser uma empreendedora social, né, uma empresária social, eu também venho aí desenvolvendo outros projetos no nicho que é na área da capacitação profissional. E Edna Gomes simplesmente é um nome que está no mercado através, né, da nova direção, que é a instituição do qual eu sou fundadora, e que do qual aí a gente vem fazendo, né, o desenvolvimento, impactando vidas através da educação complementar, que é a parte da educação da capacitação profissional. Quanto tempo tem lá a nova direção mesmo? Nova direção está completando 14 anos, dia 31 de janeiro agora de 2026. São 14 14 anos de anos, né, de existência. existência capacitando pessoas. Eu tive a honra de ser um dos professores de lá, estar junto com vocês na direção e conheço bem o trabalho. E deixa eu te perguntar, como é que é a sua formação, como é que você se formou, foi ali na experiência, né, teve alguma capacitação, como é que foi você chegar aqui no Rio, né, com seus sonhos e assumir ali a nova direção, criar ali a nova direção e colocar isso, transformar isso do papel para o que é hoje a nova direção? Bom, é bem interessante, né? Quando se fala de liderança, quando se fala de gestão, quando se fala de conhecimento e de preparação. Na realidade, né, a nova direção ela surgiu de um grande desejo, né, de trazer oportunidade, de preparar as pessoas, trazer essa independência financeira, né, de uma certa forma, por ter pessoas dentro da comunidade sem o fácil acesso ao mercado de trabalho, com um grau de escolaridade baixa, aí surgiu a nova direção sem a Edna ter experiência, né, como gestora, como administradora. Realmente foi só um começo, um desejo. Porém, hoje eu estou no 7º período de administração, Ah, né? E a experiência realmente, de fato, está fazendo uma grande diferença na minha vida. Porque aquilo que não começou na preparação, porque eu tive, né, estudos baseados para isso, mas realmente, de fato, me obrigou, né? Com tudo aquilo que eu vivenciei, venho vivenciando, aprendendo e melhorando cada dia, hoje realmente fazer a potência que é a nova direção, porque hoje a instituição recebe alunos de todo o estado do Rio de Janeiro. É uma porta, né, que realmente foi aberta e recebe alunos, vamos dizer, de uma dimensão, né, que sai da Ilha do Governador, que sai de Niterói,
que sai de Nova Iguaçu, Belfor Roxo, São João de Meriti, enfim. A gente tem alunos que vêm de Magé. E aí você pode imaginar a distância para chegar até a instituição. Então, muitas pessoas hoje, né, em pleno 2025, a gente vê que só quer uma oportunidade. Uma oportunidade de pessoas abertas para fazer uma entrega naquilo que se propôs a fazer. Né? E é isso que a nova direção vem se tornando. Deixa eu fazer uma outra pergunta que eu lembro que quando a gente estava lá, quando eu estava saindo de lá, estava com o polo também na Nova Holanda. Isso. Esse polo ainda continua lá? Não, esse polo, né, a gente ainda ficou mais ou menos 2 anos com ele lá. Porém, eu sempre falo o seguinte, aquilo que você não tem como manter, não adianta você ter só por ter. Sim. Você precisa trazer uma qualidade. Dentro dessa qualidade, eu preferi manter a única unidade que temos hoje, que é na Vila do João, e manter os cursos que tínhamos e aumentar a grade, para que a gente pudesse proporcionar melhor os nossos alunos, né, que fosse procurar a instituição. Isso aí já é uma decisão de gestão, acho que essa foi uma decisão até complicada de você ter, porque você acaba abrindo mão ali de algo que dá uma sensação de crescimento para quem vê de fora, quando vê com 2, 3 polos e tal, vai assim, tá crescendo, tá, né? Mas crescimento com qualidade, sem qualidade, né, acaba lá na frente gerando, né, mais problemas do que solução, né? Com certeza. E aí te pergunto, hoje você falou que está fazendo aí a formação em administração. Quais foram os momentos decisivos que você começou a perceber? Calma aí, eu tô com uma grande potência na mão, o negócio tá realmente crescendo e qual foi a parte desse, não, agora eu preciso, né, me capacitar mais, eu preciso me entender mais do que está acontecendo aqui para eu poder dar direção a isso. Como o próprio nome da instituição fala, né? Nova direção. Porém, quando eu realmente, né, tomei uma decisão de retomar meus estudos, fazer uma faculdade, né, eu comecei pelo serviço social, na realidade. Por quê? Iria iniciar um novo projeto e desse projeto, quando você vai lidar com pessoas, na minha mente, naquele momento, o serviço social, né, para se tornar uma assistente social, seria o mais viável. Faria todo sentido, Faria né? todo sentido naquele momento. Porém, foi se desenvolvendo, foi andando. E aí, com o tempo, tive, né, ali o desejo de retomar a faculdade novamente, porém eu fui para o lado do marketing. Justamente pensando em traçar estratégias, né, de identidade ali para a instituição, fazer um desenvolvimento, fazer com que as pessoas conhecessem mais a instituição, então pensei no marketing. Depois não deu para eu decolar, dar continuidade, porque trabalho, e a Aren era uma menina muito pequena, né? A minha filha muito pequena, e ali eu resolvi abrir mão novamente nesse período. Passados os anos, a instituição foi ganhando força e ali realmente foi onde eu me encontrei e tomei uma decisão dentro do nível que a instituição já estava de fazer, né, retomar a faculdade, porém na graduação ali de administração, para que realmente fosse fortalecer os pontos e dentro desses pontos, né, a gente crescer, mas crescer em qualidade, segurança, né, e buscando os pontos necessários para trazer uma estabilidade para ela. E futuramente, dentro dessa estabilidade, quem sabe, né, a gente ter a possibilidade de estar levando ela para outros lugares também. Maravilha, eu acho sensacional essa tua visão, porque você começa a perceber que quais os pontos, né? Não, eu tô aqui, mas eu preciso do marketing. Mas calma aí, talvez não seja eu o que vai fazer isso. Eu quero colocar ela que ela tenha visibilidade, vou tentar entender isso, mas você começa a também testar as áreas de conhecimento que realmente você precisa. Sim. Né? Não foi isso que foi acontecendo? Exatamente. Né? E aí deixa eu te perguntar, com isso tudo, né? Eu acho interessante o teu relato, porque é o que acontece com grandes líderes. Eles começam colocando a cara ali, né, vendo a necessidade de ajudar as pessoas, que eu acredito muito que a nova direção viu, né, o projeto todo viu a possibilidade de ajudar pessoas, porque empreender no terceiro setor é basicamente você tem essa pegada do social. Sim, não Né, tem como. não é uma pegada de lucro. Sim. Né, não é visando o lucro. Tá, a gente sabe que tem algumas instituições que não são tão sérias ou que, né, são de fachadas para Sim. outras coisas. Né?
mas não vem ao caso, mesmo porque eu conheço a instituição e eu sei que ela nasce disso, Sim. né? E quando você vê ali que agora que eu tô começando a ganhar vulto, não, calma aí, eu preciso também me capacitar para ajudar melhor É isso essas aí. pessoas, né? E como é que você conseguiu começar a definir a sua liderança? Não, calma aí. Agora que aí você fazendo administração, acredito que você tenha mais ferramentas até para se autoavaliar quanto a isso que Sim. eu tô falando. Como é que você vê a sua liderança assim, desde quando você começa ali, né, vem para cá e começa a nova direção, né? E me fala um pouco também dos pontos de virada, né, nessa Sim. liderança, porque a gente começa, né, eu também já fui líder, sou líder, e quando eu comecei, eu pensava algumas coisas de um jeito, falei assim, não, calma aí, isso aqui não é assim, tem que mudar. É isso E aí a aí. gente tem que estar se reinventando a todo momento. O líder ele acaba tendo que ter isso. Como é que foi isso para você? Como é que vamos traçar aí uma Edna, né, de líder de quando começa aqui a nova direção e para o que ela é hoje? Bom, é tão interessante falar, né, dessa virada de chave nessa liderança, porque quando você começa, qualquer pessoa ele acha que ele é um líder, né? De uma certa forma, você ser líder, você liderar, você tem que ver todos os pontos, desde quando você está à frente de qualquer situação, de qualquer é, coisas que quando você se pega tendo que tomar decisão, ou avançar, ou retroceder para que você dê um novo passo, isso também é um líder. Né? Um líder, ele não tem que ter a certeza o tempo todo, mesmo ele sabendo que ele está errado, ele tem que parar, tem que pensar, e ele tem que buscar solução, ele tem que buscar saída. E a nova direção, quando iniciou, né, a gente iniciou ali muito precariamente, né? Quem passou por lá e hoje vê como é que é. Então, isso partiu de um princípio que um líder, ele não tem que olhar só as pessoas o tempo todo, ele tem que olhar o ambiente. Dentro desse ambiente, né, ali como eu vim desenvolvendo, foi aonde surgiu também a oportunidade de ter uma taxa de matrícula para que os alunos viessem ter esse seu uniforme, né, e ali todo mundo entrar a partir de uns anos para cá uniformizados, ali ganhou já uma outra identidade. E ali foi uma decisão tomada de uma liderança que já não queria mais aquele projeto daquele jeito, de qualquer jeito. Que ele pudesse ter uma identidade, dentro dessa identidade, uma qualidade. E uma qualidade para que não só eu, como líder, né, tomando decisões, ficasse satisfeitas, mas para que os alunos também que viessem escolher a nova direção se sentisse ali, de uma certa forma, que tem uma pessoa olhando, não só porque o projeto ele tem que achar que está cuidando de pessoas coitadinhas, está cuidando de pessoas, recebendo pessoas, acolhendo pessoas que têm sonhos, que têm desejos de aprender, se desenvolver e se preparar para o mercado de trabalho. Então, a partir dali, a Edna ela foi ganhando um outro potencial, que desse potencial eu vim enxergando coisas que eu não queria e nem quero que a nova direção permaneça como outros projetos que só querem estar lá por estar. É como se quisesse número, mas sem ter uma qualidade. E a nova direção hoje ela se tornou realmente, literalmente, uma escola de capacitação profissional dentro de uma área carente, né, uma área que pela mídia é vista, né, de uma certa forma, pessoas que não querem nada, pessoas que não buscam algo para a sua vida, e dentro da comunidade tem muita gente capacitadas, muita gente querendo realmente ter essa virada de chave na vida, mas ainda não se achou, e outros já se encontraram, mas gosta de morar na comunidade. No caso, eu por ser, né, uma líder que está à frente de um projeto social, mesmo moradora de dentro da comunidade, eu sempre falo para as pessoas, você pode morar dentro da comunidade, mas não necessariamente a comunidade morar dentro de você. Né? Então, a partir dali, você não só como liderança à frente de um projeto, mas também saber liderar a tua própria vida. Saber onde você está, com quem você está, aonde você quer chegar, entendeu? Então, tudo, se a gente for olhar, a gente é uma liderança dentro de casa com os filhos, a gente é uma liderança dentro do nosso trabalho, a gente respeitar o nosso liderado, né? Porque quando você respeita o seu liderado, ele pode chegar, trazer uma ideia, trazer ali, de uma certa forma, algo que pode acrescentar, agregar e valorizar a equipe. E ali a liderança, ela vai fazer uma análise.
Entendeu? Se naquele momento não puder inserir, em um outro momento, poxa, valioso, isso aqui vai valer a pena, isso aqui vai agregar, vai fortalecer, então por que não inserir? E tem aqueles líderes que querem ser líderes, mas ele não ouve, né? E nem quer dar ouvido para o que o liderado ele chega ali para falar. Entendeu? Então isso vem me fortalecendo cada vez mais e é dentro disso que hoje eu vejo que a nova direção, ela precisou que do qual eu viesse realmente buscar conhecimento cada vez mais. Porque de onde estamos, né? Eu costumo dizer que o céu é o limite. Porém, o céu é o limite, mas você tem que buscar esses degraus, né, que você quer alcançar melhor preparado, entendeu? Então, se você se prepara, você tem condições de enxergar aquilo que outras pessoas que estão do lado não estão vendo. Como muitas vezes disseram, né? Esse projeto não vai dar em nada, é mais um que vai iniciar e vai parar logo depois. Eu entendo o seguinte, quando você se prepara, esse viés do social, ele pode não dar mais certo, mas aí você tem uma escola preparada, que você já traça uma outra estratégia, mas continua mantendo ela no mercado. A não ser que você tenha um limite de tempo. E esse tempo, eu costumo dizer o seguinte, Deus, ele dá esse tempo para todos nós. E se for da vontade de Deus, vai seguir por muitos anos, que é o meu desejo. Mas se não for da vontade de Deus, ele vai dizer, filha, foi até aqui que eu quis você à frente desse trabalho. Então eu tenho que entender que essa liderança, ela pode ter um tempo longo, como pode ser para o resto da vida, como ela pode ter um tempo determinado. Nesse quesito que é o trabalho social. Não, achei sensacional que você tocou num quesito, né, colocando Deus à frente, né? E aí a gente, queira ou não queira, independente de crença, né, a gente tem que se colocar na posição de Deus, né? Eu sou cristão, Sim, você também, né? sim. Então, mas que se colocar nas mãos dele, porque o nosso tempo aqui é muito curto e é ele que determina. Tem que uma semana, mais ou menos uma semana eu perdi. Eu dava aula particular para uma senhora, eu perdi, a aluna, ela infartou. Né? No meio da semana, ela teria aula nessa terça-feira agora, no meio da semana passada, eu recebi a notícia que é da sobrinha dela que infartou. Assim, do nada. Então, quando eu vejo isso, a gente colocar essas coisas na mão de Deus e Sim. entender isso, né? Porque também faz parte da nossa liderança saber os nossos limites, Sim. saber, ó, não, isso aqui, e chegar à conclusão, isso aqui Deus está falando, não é mais o teu momento. É isso aí. E eu vejo o seu trabalho na região ali da Maré, algo tão essencial, porque são pessoas carentes de referência. Sim. Você falou algo que me toca muito quando fala da mídia. A mídia, quando fala comunidade, ela sempre vai falar algo como de domínio de um estado paralelo, que é uma realidade, infelizmente. A gente não pode fazer nada por isso, porque não é nas nossas mãos, mas é na mão do Estado que teria a capacidade de resolver. Porém, no meio disso tudo, no meio dessa guerra, Estado e poder paralelo, existem pessoas. Né? E essas pessoas, algumas delas não vê saída. Olha ali para o que tem ali dentro e quer ficar ali naquela caixinha, naquela bolha. Sim. E eu vejo a nova direção exatamente rompendo essa bolha e mostrando assim, ó, tem opção para você. Se quiser trabalhar duro, né? Eu vejo muito isso, né, da época que eu tive Sim. lá dando aula, né, dos contatos dos alunos que eu tive lá, que a vida não é fácil. A nova direção nunca vendeu esse sonho fácil. Né? Mas sim um sonho de trabalho. Ó. O que tem para você é ferramenta de trabalho, tá aqui. Você não tem mais a desculpa de não ter isso. É isso aí. E eu vi muitas pessoas ali, né, abrirem seus próprios negócios. Como eu falei, acompanho pelas redes sociais, vejo você, às vezes, tirando foto com um aluno que abriu um salão, abriu um espaço de design, de sobrancelha, abriu a sua parte de barbearia. E assim sucessivamente. É. Né? Hoje, quais os desafios que você vê assim? Não, isso aqui para mim é um desafio na minha liderança. Quais o que você enxerga assim? Não, calma aí, é aqui que eu preciso me focar, é aqui. O que te desafia hoje? Olha, desafio não tem um, né? Tem vários. Sim. E principalmente quando se trata do desafio que é o financeiro. Porque para que você tenha
um perfil de trabalho, do qual eu venho trazendo aí ao longo de 14 anos, que esse aluno não paga uma mensalidade, que porém ele também, por mais que ele não pague, ele também tem que se comprometer naquilo que ele veio fazer, já é um desafio. Um desafio para que aquele aluno ele entenda que o meu objetivo de estar ali é realmente ele se comprometer com o que ele veio fazer. E coisa que é um desafio, aula após aula, período após período, e a gente vem realmente ganhando esse diferencial na qualidade. Porque quando esse aluno ele entende e ele precisa respeitar que na visão dele é um projeto social que ele não está pagando mensalidade. A partir do momento que ele entra dentro da instituição, que ele está na sala de aula, que ele tem um professor, ele tem uma administração preocupado, né, com o conhecimento dele, é desafiador. Por quê? Porque esse desafio ele parte a partir do aluno, que ele precisa cumprir uma carga horária, ele precisa cumprir as suas avaliações, ele precisa ter as suas médias, como já teve aluno de dizer, por que que dentro de uma instituição, dentro de uma comunidade, a gente tem que fazer provas que, tipo assim, que a nossa média é mais alta do que a média do município, que a média do município é 5. E mesmo assim tem pessoas que não tiram essa média aí, né? E ainda passa na aprovação automática. Então, para mim, hoje foi um desafio manter, né? Para que cada aluno que entre entenda que isso é importante para o crescimento do conhecimento dele. Quando ele atinge essa média que eu considero passando arrastado, ele já atingiu 70% do aprendizado. No caso lá, a média é 7. A média é 7. E se ele tirar 8, 9, 10, melhor ainda. Então, é um dos desafios que volta e meia a gente ainda encontra alunos ainda com essa resistência, mas é a minoria, porque a gente foi, né, potencializando cada vez mais ali. Então, quem já vai para a instituição, principalmente que já foi aluno, está indo para voltar para fazer um outro curso, entende que se ele está voltando é porque ele foi bem acolhido, teve pessoas preocupadas ali realmente de entregar uma qualidade no que ele foi fazer. E a outra, né, como eu comecei falando do financeiro, é porque quando se trata de um trabalho social, que do qual esse aluno não paga uma mensalidade, você gostaria de melhorar, valorizar mais os seus instrutores, os seus professores, porém, de onde você não tem para você suprir, a gente só tem um colaborador que ainda é da época que você estava, graças a Deus por isso, né? É um colaborador que ele respeita muito o nosso trabalho, gosta muito do nosso trabalho, porque ele sabe que é um trabalho sério e já vem aí há mais de 10 anos nos apoiando para que a gente mantenha essa equipe recebendo pela sua carga horária. Porém, quando se trata disso, de você avançar, o financeiro, né, ele acaba sendo muito desafiador. E aí é onde você tem que traçar estratégias, bater na porta de um, bater na porta de outro, para ver se você consegue realmente ter essa possibilidade de, pelo menos, sonhar em melhorar a sua equipe de trabalho. Então, é um dos desafios que eu estou lutando para que ele venha a ser vencido, né? Ou pelo menos mais facilitado para que a gente venha realmente, de fato, valorizar mais ainda a nossa equipe. E você falando, eu vejo ali grandes desafios nesses que você falou, porque primeiro que você anda na contramão de um sistema. Sim, Porque quando eu olho para o sistema educacional do nosso país, infelizmente, ele forma pessoas medíocres. sim, E aí eu falo, né, explicando o que é a mediocridade, não é nenhuma palavra pejorativa, mas sim você ali pessoas medianas, pessoas que estão acostumadas com a média. Tipo, minha média é 5, entendeu? Pô, vou estudar para tirar 5 e é isso, tá tudo bem. tá tudo certo Só para eles. que o que faz a sociedade se mover não são as pessoas medíocres, são as pessoas acima da média. São aquelas pessoas que pensam fora do bolo da média e vai fazer a sociedade se desenvolver. Então, se você quer ficar na média, né, você não vai ser você vai ser apenas mais um na multidão. Sim, E você fazendo esse trabalho de pegar e elevar a média. E, tipo, não é nem tão uma média tão elevada perto de uma. Se você for comparar com o ensino particular, por exemplo, ensino privado, que é mais ou menos também a mesma média de 70% ali, a média de 7. Né? Então você pega um grupo de pessoas, uma fatia ali da sociedade que está acostumada a ser tratada como medianas,
têm intenção, né, de serem tratadas assim, de continuarem sendo tratadas assim, e vocês ainda têm que convencer elas que aquilo ali não é bom para elas. E aí Sim, você vê aí que, pelo seu relato, tem uma grande parte que fala assim, não, eu quero ser tratado como medíocre. exatamente. Estão tão acostumados, não sabem o que que é, né, ter que avançar, ter que, né, sair ali dessa bolha, né? Estão tão acostumados a isso que pedem por isso, né? Porém, se você dá isso, vai ser o mesmo aluno que vai sair falando mal do curso, Exatamente. porque eu fiz um curso e não aprendi nada. Eu lido com ensino privado, né? Eu sou professor de ensino privado. E o ensino privado é interessante que tem uma máxima que quando eu passaram para mim, eu falei assim, cara, isso não é verdade, não. Eu assim, até desacreditei, mas depois vendo o comportamento dos alunos, eu falei assim, cara, até faz sentido. Que é o quê? O aluno é o consumidor mais esquisito que existe. Porque ele paga por algo que ele não quer consumir. Sim, Porque ele vai pra lá e fala assim, eu quero o diploma. Mas quando você fala pra ele que tem que enfrentar 4 horas de aula, né, uma vez na semana, né, e tem que prova, e tem que estudar, e você tem que se dedicar, ele já não quer mais isso, ele quer só o papel é, falando que ele sabe, mas será que ele realmente sabe? E você faz todo esse processo de desconstrução disso, que você é sim, construindo desde da infância. sim, Se você estudou ali a escola, a vida toda numa escola pública, você está acostumado com a média, sim. né? E é média para baixo, né? E aí você tem que desconstruir isso. Então você tem um grande desafio que eu acho que é de engajamento, a pessoa até se enganjar naquilo que ela mesma se propõe, não é isso? Exatamente. Quando eu falo que o aluno ele tem que buscar esse 70%, ele só falta 30% se ele realmente se dedicar de fato para aquilo que ele veio fazer. Porque eu falo, gente, se eu vou me orgulhar de vocês, que vão ser o aluno 7, 8, 9, 10, vocês têm que ser mais orgulhosos ainda de vocês. Porque quem vai levar todo esse conhecimento de quem chegou aqui zerado, ou vamos dizer, com um pouco de conhecimento e ampliou, são vocês. A gente não tem mais condições de tomar de vocês aquilo que vocês vieram buscar aqui. Então, a partir daí já é um novo passo na vida de vocês. E é onde vai entrar, né, depois o novo projeto que já entrou, já está sendo lançado, né? Dia 15 de dezembro, eu já estou, né, na primeira edição desse novo projeto, que através da nova direção foi que tudo isso iniciou. E que através de ser uma liderança, através, né, da minha graduação, né, buscando conhecimento cada vez mais, é onde esse novo projeto nasceu, que é o Visio Connect Beauty, né? O Visio de visão, Connect de conexão, e o Beauty de beleza, que é onde a maioria, né, dos nossos cursos da instituição está inserido. É um congresso, né, voltado para todos os setores ali, todos os profissionais da área da beleza, principalmente a gente tem muitas mulheres, mães solos que estão dentro da comunidade, que não muitas vezes não sai daquela bolha ali, às vezes se prepara, se capacita, fica por ali mesmo, acaba cuidando do filho, da casa e acaba tirando o seu sustento ali dentro da comunidade. Então, essa primeira edição, né, desse novo projeto que eu estou, né, inicializando, ele não vai ser dentro da comunidade justamente para que as pessoas comecem a se olhar com o devido valor que tem. E Que muitas legal, cara. vezes as pessoas olham para si, como eu ouço, né, muitas meninas que são potência, achar que não são capazes para aquilo. Não, isso aqui não é para mim, é para você sim. Mas você tem que olhar com o devido valor que você tem. E aí essa primeira edição, ela vai acontecer, né, no centro do Rio de Janeiro, no Hotel Atlantic Prime, né, ali na Rua do Resende. É, essa primeira edição, ela está preparada para 80 pessoas, já tem as 80 pessoas ali, entendeu? Com vários palestrantes, palestrantes que estão levando, né, dentro do conteúdo, né, dentro dos nichos diferenciados ali do empreendedorismo, a vendas, a captação de cliente, né, a inteligência emocional, posicionamento, identidade visual, motivacional, entendeu? Então, vários conteúdos que cada um na sua profissão, não importa se é nail design, se é lash, se é design de sobrancelhas, se é epiladora,
se é alguém que foi cabeleireira, o que é, ou que trabalha na administração, né? Vá para um tipo de congresso, um perfil de evento dessa forma, porque precisamos de todas essas áreas. Tudo que fazemos na vida é venda. Tudo que fazemos para que essa venda aconteça é você captar o cliente, né? Então, se você não souber estar ali dentro, buscando, se preparando, você vai ficar para trás. Então, você se preparou aqui, agora você vai dar mais esse outro passo. E aí é onde a Edna, como líder, vai olhando aonde pode agregar mais um pouquinho. Não, e sensacional tirar essa pessoal da área de beleza de dentro ali da comunidade, e falar assim, cara, tem um mundo fora daqui também. É isso aí. E não é só tem um mundo, porque que tem um mundo fora, todo mundo sabe, mas esse mundo também pertence a você. É isso Você aí. também pertence a isso. Eu acho que você dá esse olhar para essas pessoas, eu acho que é sensacional porque aquilo que a gente vem falando, você rompe essa bolha, que talvez ela não romperia sozinha, né? Eu, né, também moro em comunidade, vejo, né, e cada dia mais, do jeito que as coisas estão se configurando aqui no Rio de Janeiro, e a gente nem vai entrar nesse assunto porque Sim. não é o tema da nossa conversa, mas o jeito que a coisa está se configurando, né, o maior penalizado vai ser o morador. É. Do jeito que está se Exatamente. configurando, o maior penalizado vai ser o morador. E você está justamente falando assim, ó, calma aí que você também faz parte de uma sociedade que está fora da comunidade. É isso Existe aí. coisa fora da comunidade para você também. E outro desafio que você falou, que foi a questão financeira, e eu vejo isso, que eu acho sensacional, a sua preocupação ela não deixa de ser com pessoas. Sim. Porém, você fica ali na corda bamba de ter um bom profissional qualificado para dar esse ensino de qualidade, porém você entende também que esse bom profissional precisa da remuneração. Sim. Ele precisa também estar ali bem remunerado para poder estar, né, disponibilizando o seu tempo ali para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Então é você fazendo a diferença na vida desses profissionais para que eles possam realmente fazer a diferença dentro de sala de aula, né, na vida daquelas pessoas que você está recebendo ali na nova direção. Edna, e aí deixa eu te perguntar, a gente falou aqui um pouco sobre fé. Como é que a sua fé impacta nessas decisões, né, de hora tem que ser mais rígida, hora tem que pensar na instituição, não vai poder pensar em pessoas, porque o líder ele acaba tendo que também dançar ali, Sim. né, entre essas duas situações. Hora eu tenho que ser tarefa, hora eu tenho que pensar na instituição, no prédio, né, não vou poder pensar nas pessoas. Porque eu preciso que aquilo dali esteja funcionando, né, pelo menos da forma que eu entenda para conseguir guiar. Sim. E em outros momentos eu vou ter que pensar nas pessoas, eu vou ter que pensar no desenvolvimento dela. E isso tem muito do que da nossa fé. Como é que a sua fé ela impacta nessas decisões? Olha, eu costumo dizer que eu sou realmente uma pessoa de muita fé mesmo. Eu já vi por diversas situações Deus mostrar para mim que não é só um banco que você esquenta. É realmente você aquecer a tua principal igrejinha, que é o teu coração. Se o teu coração não tiver aquecido e você entender que por trás desse universo existe um ser que ele não tem cor, mas que a gente sente, como eu estou sentindo ele aqui agora, ele só fala para mim continuar acreditando. E aí as decisões vêm, os direcionamentos vêm. Vem porque ele vem me ensinando a romper barreiras, mostrando que todas as pessoas têm condições. Ele não escolheu o A, o B, o C para ter dinheiro. Não escolheu as outras letras do alfabeto para não ter condições. E ele fala: depende de vocês. Eu sou um pai que estou olhando do alto e cuidando de todos. Mas se vocês não entenderem o que eu quero para vocês, não adianta eu fazer nada. Como existe lá na Bíblia que tem o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio eu venho aprendendo entender a voz de Deus na minha vida antes de chegar no Rio de Janeiro.
antes. Tudo que eu faço, eu falo, Senhor, se for da tua vontade, vai acontecer. Se não for da tua vontade, eu vou entender que não era para ser. E Deus, ele vem me mostrando muita coisa realmente de fato. Né? Quando eu falo que se eu tiver que tomar uma decisão de algo, tiver 5 do lado dizendo que não, 20 do outro dizendo que não vai acontecer, não vai dar certo, e Deus falar fortemente ao meu coração, vai que eu sou contigo, eu vou arriscar. Por quê? Porque o direito de ir é nosso. E o complemento de abrir as portas está nas mãos de Deus. Agora, se a gente não nos movimentar, ele não tem como fazer essas portas se abrirem. Eu vou continuar sentada do lado de cá, mas para que eu chegue até o Maicon, eu vou, em vez de eu buscar soluções, eu vou buscar estar trazendo dificuldade. Um exemplo, para que hoje eu estivesse aqui, você me convidou, não, Maicon, não sei o quê. Não, você sempre busca, entendeu? Trazer algo que venha estar te bloqueando o tempo todo. E quando você, mesmo as coisas acontecendo ao contrário de tudo, mas você vem buscando uma saída, uma solução, eu entendo que é Deus na minha vida o tempo todo, como é Deus na vida de todo mundo o tempo todo. Independente da religião, Deus, ele está acima de tudo e de todos. Só que eu falo, Senhor, nunca deixe eu esquentar o banco de lugar nenhum que eu estiver. Porque a nossa fé, ela tem que ser aquecida na nossa casa, aqui, na igreja, no nosso trabalho, entendeu? Então, Deus, ele está em todos os lugares. A gente é que tem, as pessoas, na realidade, têm essa frieza. E quando usa o nome de Deus, procura usar em vão, entendeu? Um exemplo, para que eu tenha um domínio sobre você, eu falo, Deus falou isso, não eu que queria realmente te alfinetar. Entendeu? Porque Deus, ele não manda recado. Ele vai lá, se ele tiver que fazer na sua vida, ele vai fazer. Ele só quer que você faça daquilo que ele quer, as suas perninhas andar, se mover. Mas jogar culpa em Deus porque isso aconteceu, porque aquilo aconteceu, não. Então, para que eu não venha ficar triste com qualquer situação que não aconteceu da forma que eu queria, eu entendo que Deus diz, não era o momento, era só você que queria, não era o momento. Quando for o momento, eu vou fazer acontecer. E é assim que eu venho, né, me fortalecendo todos os dias e pedindo para que ele, de uma certa forma, não solte as minhas mãos. E que qualquer decisão, por mais difícil que seja, ele esteja junto comigo, decidindo em ir ou ficar, ou parar, ou avançar. E como é que você faz esse equilíbrio entre fé? Porque hora você fala de fé e a gente já teve trabalhando junto. Eu sei que, né, tem momentos nas aulas, momentos nas palestras que a gente acaba falando de fé ali, mas também da coisa do material, da coisa que não, gente, isso daqui é material, isso daqui não, né? A gente acaba tendo que fazer uma separação, Sim. até para respeitar as pessoas, que tem pessoas que não vão entender isso, né? Vai achar que está querendo converter ou está falando contra, né? A gente falando de uma fé está falando contra a outra forma de expressão de fé, e a gente tem que fazer esse equilíbrio. Como é que funciona isso na sua cabeça como líder dentro de uma organização que é tão plural? Porque ele recebe pessoas de todas as religiões. Eu sempre falo o seguinte, sempre todas as turmas eu faço questão de recepcionar, e ali quando eu falo muito, eu deixo Deus realmente habitar naquele lugar. Né? Eu sempre falo, Senhor, tu é o diretor geral, tu é o fundador desse espaço, você só me escolheu para estar à frente desse trabalho. Entendeu? Então, no dia que meu diretor disser, não quero mais, vou fechar, eu tenho que entender que não foi o homem, que foi ele. Todo mundo tem um tempo. E ali, quando eu estou com os alunos dentro de sala de aula, que eu venho falando de uma certa forma, né, como é os procedimentos da instituição, Deus, ele já vem, automaticamente. Entendeu? E quando ele vem, eu deixo ele, eu realmente me faço sentir ele ali, e quem está perto de mim vai sentir também. Porque é uma energia que não tem como eu tomar só para mim. Se você estiver sensível, você vai sentir, não tem jeito. Toma conta do ambiente. Entendeu? Não tem como. E ali eu falo, gente, o espaço é que ele foi preparado para todos, sem exceção, desde quando você respeite a religião do outro. Porque aqui a gente não está tratando de religião, aqui a gente está buscando conhecimento
e conhecimento para todos. O conhecimento não foi escolhido para quem é, vamos dizer, da Igreja Católica, ou da Igreja Evangélica, para o Espiritismo, ou para uma outra religião que esteja classificado ali. Entendeu? Aqui a gente está lidando com pessoas que a gente precisa respeitar o direito de ir e vir, que você possa olhar para o outro se você não quiser se colocar no lugar, mas no mínimo, respeito. E a partir dali vem funcionando muito bem. Conheço muita gente, né, de outras religiões que não debate religião, né? Como também você falar dentro da própria instituição, vamos dizer, o setor paralelo do lado de cá e o governo do lado de cá. Ponto. Você tem que ser neutro. Você tem que estar ali fazendo o teu papel. Entendeu? O professor dentro de sala, manter a matéria dele, manter a cobrança para o aluno melhorar. Quando o aluno vir com um assunto determinado que não condiz com o momento, olha, vamos voltar aqui para o assunto aqui. Você está praticando? Se é informática, você já fez o exercício que eu passei? E assim sucessivamente. Traz de volta. Porque se deixar, realmente tem a discussão do futebol, tem a discussão da religião e assim sucessivamente. Então, é disso que a gente quer que Deus permaneça dentro do ambiente, mas você sabendo respeitar o direito de todos. E aí você falou uma coisa que me surgiu a pergunta. Você falou de manter um equilíbrio também entre governo e o poder paralelo, que queira ou não queira estar dentro de uma comunidade, Sim. você tem que lidar com esses dois Exatamente. atores. Sim. Como é que funciona isso hoje lá na Nova Direção? Aí você consegue manter essa neutralidade? Sim. Hoje a instituição, falo com você pela experiência de 14 anos, né, que está completando agora em janeiro. A instituição nunca precisou ser fechada, porque aconteceu algo, vamos dizer, um ponto crucial dentro da comunidade ali, do qual tiveram que mandar fechar. Não, o nosso trabalho sempre foi respeitado. Porém, quando é um dia de operação, a gente tem que entender que a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com alunos que vêm de muito longe, né? E ali a gente tem que entender o quê? Que a gente tem que cuidar dessas vidas. Então, quando surge operação dentro da comunidade, a ideia é que não funcione a instituição. Porque ali eu não estou pensando só nos professores na equipe de trabalho de se preservar. A gente está pensando em um todo. Sim. E você consegue promover essa segurança também, porque, por exemplo, alunos de Nova Iguaçu, provavelmente outras comunidades acabam estando ali dentro daquele espaço. Sim. Né? E hoje tem essa preocupação, né, de chegar e, poxa, calma aí, eu vou ter que entrar em uma outra comunidade que é talvez de facção rival, ou não sei se não sei como é que funciona lá. Ali dentro a gente consegue manter essa neutralidade e essa segurança pro aluno. Sim, de uma certa forma, o que a gente, desde muito antes, né, a gente já vem fazendo isso. Hoje em dia a tecnologia ela está aí realmente para isso, né, para a gente poder cuidar, tá em contato ali mais rápido com o aluno. Então, todos os professores têm ali o grupo, como na época que você foi professor já tinha, e ali exigir realmente, de fato, que esses alunos não saiam do grupo e nem fiquem conversando assuntos paralelos não relacionados ao contexto do que foi criado. Sim. Até mesmo para que, quando isso venha acontecer, eles fiquem atentos nos avisos. E ali, quando entra um aviso, né, digamos que está acontecendo alguma coisa na comunidade, a gente já avisa, né? Tanto para que o professor fique atento, que a gente tem vários professores que moram fora, quanto aos alunos que moram fora e principalmente os que estão dentro de casa, porque por mais que estejam dentro da comunidade, os de fora não vêm, mas os que estão dentro da própria comunidade têm que estar na sala de aula. Não, fique dentro da sua casa, ninguém tem peito de aço, então você tem que se preservar. Sim. Sempre preservar a vida, né? É o que a gente sempre fala, você se cuidando, depois a gente repõe as aulas. Maravilha. E a gente começa já a caminhar um pouquinho para o fim, o papo está realmente muito bom, né? E eu quero saber, Edna, hoje, como é que você definiria o seu propósito de vida? Eu vejo que a gente falou muito da pegada na Nova Direção, tem esse novo projeto aí do Congresso que eu achei sensacional, mas sei também que você tem outros tipos de conexões, a gente já lembro que você também tentou, né, o cargo de deputada, não foi? Sim. Né? Qual é o teu propósito de vida hoje? Como é que você define? O meu propósito de vida
é esse aqui. Como é que você define isso? Olha, essa definição, ela está sendo trabalhada dia após dia, né? Mas hoje, exatamente vendo o nível que a instituição está, com outros projetos sendo, né, traçados, já acontecendo, eu realmente quero ir me definindo dentro desse universo como empresária, né? Porque como empresária eu vou ter formas de estar desenvolvendo outros projetos. Não quer dizer que a política, de uma certa forma, saiu. Porque tudo na vida é política. Sim. É política dentro da família, é política na vizinhança, é política no trabalho, tudo. Tudo envolve uma política quando você vai traçar a estratégia daquilo que você quer, né? Então, se eu for debater com você isso aqui, é o certo. Você pode dizer, então ali já é uma política. Sim. Mas trazendo para o universo, né, como vereadora, como deputada estadual, federal, enfim, não foi ainda 100% definido de sim ou não. Mas eu costumo dizer, mais uma vez, que está nas mãos do Senhor. Se por acaso, lá na frente, ele disser assim, filha, eu vou fazer você sentar numa cadeira, espera mais um pouquinho. Eu não estou com pressa, entendeu? Se for da vontade dele, tudo vai acontecer e caminhar para isso. Mas se não, ele também vai confortar o meu coração. Já vim em 4, né? Em 4 campanhas, 2 como candidata a vereadora e 2 como candidata a deputada estadual. Vim 18, 20, 22 e 24. Porém, não alcancei o objetivo porque é muito difícil você, dentro das suas condições financeiras, mais uma vez o desafio do financeiro, é que você não tem condições de bancar a sua campanha e não ter alguém acima que acredita na transformação de vida, como eu venho acreditando através da capacitação profissional. Não é o perfil de pessoas que querem que avance, entendeu? Então, realmente se torna difícil para você achar um colaborador, um financiador, um patrocinador que venha realmente acreditar em você, apostar na sua campanha e fazer com que isso venha a ser realizado. Então eu fico tranquila e entendendo que Deus me colocou nesse universo politicamente para concorrer, até mesmo para que eu viesse ser conhecida, para que eu viesse fazer com que a nova direção viesse ter impacto de conhecimento, crescimento, né? Então, hoje em dia, muita gente conhece meu trabalho através da política também. Quem é a Edna Gomes? Aí volta lá, a Edna Gomes é fundadora de uma instituição que mora dentro da comunidade, então tudo está linkado uma coisa ali na outra. Mas hoje em dia mesmo, o meu impacto ali como uma pessoa que busca realmente crescimento no mercado de trabalho é crescer como empresária. Você acredita, então, que como empresária você ajudaria muito mais todos esses pontos que você veio me colocando? É porque eu vejo que você tem muito do alinhavar a vida de pessoas. Então, Sim. talvez, como empresário, eu tenha meu empreendimento, mas esse empreendimento acaba me ajudando também Sim. nesse terceiro setor e acaba tudo se conectando, né? Eu vejo que Sim. você é muito coerente nessa parte de conectar as coisas a ajudar pessoas. Sim. Porque dentro desse universo, o que se subentende com isso? Quando, vamos lá, se eu fosse uma candidata já lançada agora, talvez portas que eu estou batendo para se abrir não iria se abrir. Sim. Porque cada um vai puxar a sardinha para o seu momento agora. Como é que eu vou ajudar a Edna, que está se lançando, já se lançou, né? Vamos dizer, como candidata, já se colocou aí para que as pessoas saibam que ela é candidata? Para que eu vou dar as mãos para ela se eu posso andar e buscar outras lideranças? Ou talvez te ver como uma concorrente, Uma concorrente. E não um apoio. Sim, entendeu? Então, é um momento, quando se trata do meio político, é tudo muito difícil. E quando você parte para esse outro universo, né, como empresária, que hoje é o que eu já venho fazendo, por mais que eu venha sendo uma empreendedora social, também estou buscando meus outros negócios também. Então, ali eu vou buscar parceiros que não vão me ver como uma concorrente. Vamos lá, o Congresso. Eu posso ter parceiros que vai levar a sua marca, que vai ter visibilidade da sua marca, e de contrapartida, a gente juntos vamos ter visibilidade. Entendi. Edna, chegamos aqui ao fim do nosso episódio. E eu costumo pedir, né, para o nosso convidado, né, dar um espaço para ele dar um conselho, né, para as pessoas. Você tem uma história de liderança, uma história de vida incrível,
que vem, é do Maranhão, não é isso? Sim. Vem do Maranhão para o Rio de Janeiro, né? Funda uma instituição, né, que está há 14 anos, né, desenvolvendo pessoas. Tem todo um contexto também fora, né, a instituição que acaba apoiando a instituição. Você construiu isso através do seu esforço, através da sua fé, através do seu trabalho, cuidando de família, cuidando também da sua vida pessoal. Qual o conselho que você dá para as pessoas que estão nos vendo agora, que estão talvez com dúvida, né, do que seguir ou como seguir? E aí eu peço para você olhar para essa câmera aqui, que esse espaço é seu para quem está nos assistindo. Bom, primeiro quero agradecer, né, ao Michael aí pelo convite. E é tão bom a gente compartilhar um pouco da nossa experiência, compartilhar todo o aprendizado, né? Que quando cheguei aqui no Rio de Janeiro, foi um processo realmente para quem chega morar dentro de uma comunidade, como ainda moro, nada é fácil. Porém, eu venho ali vendo que é muito bom você ser uma pessoa inspiradora, motivadora e dizer para quem está assistindo que todos nós temos sonhos, mas sonhos que não são impossíveis de ser realizados. A gente tem que ser determinado, não desistir. Quando realmente vier aquele pensamento forte de você desistir, você tem que olhar, independente da sua religião, para um Deus que ele fala para todos nós: você pode. Basta você acreditar, dar o primeiro passo. Você vai ter dia que você vai querer desistir, mas Deus vai dizer: tá tão pertinho de você conseguir. Então não desista, porque hoje eu ainda não conquistei tudo que eu almejo, mas eu já avancei bastante. Mas será por que eu venho avançando? Será que é porque eu realmente desmotivei lá no final? Não, eu venho avançando dia após dia e buscando melhorar a mim mesma como pessoa, como profissional e, acima de tudo, estudando ao longo dos meus 51 anos. Estou com 51 anos, né, feliz da vida e no meu 7º período aí da minha graduação aí de administração. E você que está aí assistindo também, você pode. Se você tiver mais avançado do que eu, não pare no tempo, porque você vai conseguir alcançar tudo que você almeja. Maravilha. Esse foi o episódio de hoje. Agradeço muito ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente, né? Pessoal, como ela falou, desenvolvimento pessoal, você se desenvolver. E o foco do canal, o foco, né, o Escola de Líderes é uma capacitação de liderança que a gente chegou a aplicar também na nova direção. Tem um aluno do Wagner, ainda tenho contato com ele, foi aluno nosso lá. É uma capacitação, né, para líderes, para você se desenvolver também como ser líder de si mesmo, é uma das nossas partes. Então, se você está procurando isso, tem a nossa biblioteca do líder, o QR Code vai estar aí na tela, em algum canto. É só você escanear que você vai ter acesso a todo o material, toda a parte teórica dessas conversas que nós temos aqui é embasada de forma teórica. Então tem um material lá para você, né, ler, estudar, se desenvolver, desejando levar palestras também para o seu, né, estabelecimento, para suas igrejas. Entre em contato com a gente. Querendo conhecer a nova direção, vai estar o contato lá do Instagram, o seu Instagram. Tem Instagram, né? @nova direção. O nosso número do WhatsApp é 219-7111-2122. Então, tipo assim, a gente está lá realmente para tirar todas as dúvidas. A gente está no momento, né, com as matrículas abertas, já preparando, né, formando as novas turmas, que as aulas começam em fevereiro. E a semana que vem a gente vai estar encerrando todo o processo de quem iniciou, né, lá em julho e setembro, fazendo a entrega do certificado para os alunos aprovados. Ah, que maravilha, ó. Episódio saiu no tempo certo, porque se você quiser se capacitar, se desenvolver na área de beleza, barbearia, administração, informática, elétrica predial, as matrículas já estão abertas para o ano que vem você começar, né, o ano de uma forma diferente, se capacitando. Vou botar também, depois eu pego direitinho o contato do WhatsApp e coloco na descrição do vídeo para quem desejar, né? O contato tá lá, faça o contato. E é isso, gente. Como eu gosto de terminar o episódio, lembre-se, seja você, seja uma pessoa melhor. Foi.